Isaías 44, 3. Coloquemos-nos em pé para fazer a leitura da palavra do Senhor. Porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes de água. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Pai, obrigado pela porção da tua palavra. O vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, ó Pai, de maneira poderosa e graciosa, e ministre sobre o teu rebanho, por Cristo Jesus, o teu Filho. Amém. Pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Meus amados, desde o meu retorno tenho entendido de Deus de chamar a igreja a um despertamento e a um posicionamento, os irmãos na individualidade, a igreja no coletivo, a não se familiarizar com a presença de Deus, a não se acostumar, a ter expectativa de um Deus que é totalmente outro, porque a nossa compreensão não apreende a totalidade do ser de Deus. Falamos depois da apatia espiritual da igreja de Laodiceia, de uma igreja que era independente de Jesus, que Jesus estava do lado de fora dela. E na semana passada nós chamamos a atenção, o Espírito de Deus nos conduziu a pensarmos sobre a influência da Babilônia que tem entrado nas casas e nos relacionamentos dos crentes. Mas, meus amados, nós temos que pensar se desejamos viver essa vida plena, essa vida abundante, essa vida sem pecado, essa vida na palavra, de uma vida abundante, de uma vida de oração. Eu tenho que voltar 30 anos atrás e lembrar do pastor Dorivaldo, quando ele pregava na nossa igreja como pastor titular. E ele tinha 3 grandes temas. O primeiro tema era a palavra de Deus. Sempre trouxe a palavra de Deus para o centro, trazendo a importância do crente ler a palavra, do crente meditar na palavra, do crente ter o seu contato e o seu coração na palavra. E outro tema que era importante para o pastor Dori, que era muito caro para ele: o Espírito Santo. Pastor Dori sempre trouxe a igreja a essa busca incessante de uma vida no Espírito, de uma vida consagrada, de uma vida entregue ao Senhor. E outro tema bastante caro para o pastor Dori sempre foi a família, sempre chamando a atenção dos irmãos para cuidar do casamento, cuidar dos seus filhos. Eram temas centrais e recorrentes nas pregações do pastor Dorivaldo. E por que eu estou trazendo isso à tona, irmãos? Porque quando a gente olha para os dias atuais, a igreja de modo geral tem estado indiferente à palavra. A gente já não tem nada contra, a gente não é quadrado, a gente acompanha a evolução, e a gente sabe que hoje as pessoas não carregam mais a Bíblia, não andam mais com a Bíblia na mão. E uma musiquinha que ele cantava sempre quando ele pregava aqui era aquela musiquinha: Biblia é o livro do meu Deus, eu guardo no meu coração. Biblia. Os velhos sabem. Só os velhos sabem. E ao mesmo tempo, ele sempre também falava uma outra musiquinha do pastor Dori. Crente, eu não lembro a melodia, mas eu sei a letra. Crente que guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater papo com capeta. Irmãos, quantos querem avivamento? Diga amém. Amém. Não existe avivamento genuíno sem retorno para a palavra. Avivamento é palavra. É crente que lê Bíblia, crente que ama a Bíblia, crente que anda na palavra, que vive na palavra. E o Espírito Santo é fundamental para a gente viver essa vida de poder. Desejo de orar. Irmãos, outra vez, deixa eu falar bastante com o pastor Dori agora na introdução. Me lembro uma vez de um encontro de pastores em Diadema. Eu era candidato ao ministério. Estava na condição do Tiago. E aí o pastor Dori dando uma bronca nos pastores: meus irmãos,
Vocês têm que levar a igreja a orar e a buscar o batismo do Espírito Santo. Igualzinho, né? É melhor uma igreja cheia do fogo e você joga um pouquinho de água para apagar o fogo estranho, do que uma igreja encruada, verde, molhada e que não pega fogo de jeito nenhum. E eu falava, meu Deus. E outra coisa que o pastor pegava, uma igreja que anda na palavra, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que as famílias são saudáveis. Porque um crente, um marido cheio do Espírito Santo, trata a mulher do jeito de Deus. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que não dá vazão para a carne e trata o marido do jeito de Deus, irmãos. O Espírito Santo, a palavra e a família. O diabo quer tirar do crente o desejo de ler a Bíblia. Não andamos mais com a palavra. Quer tirar do crente o desejo de orar e está acabando com as famílias. Mas o Senhor quer avivar a sua igreja. Na palavra, na oração, no Espírito e a família saudável. São as três coisas muito caras para nós ainda hoje. Então, meus irmãos, se a gente quer vencer o pecado, e eu sei que muita gente tem tido desejo no coração, fala, pastor, tenho tido desejo de buscar, mas eu tenho tido fraqueza, a carne vem, é luta, dificuldade. Meu irmão, só quando a gente está cheio do Espírito Santo que a gente fica ousado. O apóstolo Pedro, antes da descida do Espírito Santo, ele amava Jesus, ele queria estar com Jesus, ele até arrancou a orelha do Malco por Jesus, mas na hora H ele negou Jesus. Mas depois que ele recebeu o batismo do Espírito Santo, quando ele estava no Sinédrio, falaram, não fale mais no nome de Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, nós não vamos obedecer a homens, nós vamos obedecer a Deus. E onde ele andava, Deus curava, aleluia. Precisamos do Espírito na nossa vida. Precisamos ter experiências com Deus. Nós metodistas cremos nas experiências. Cremos que Deus dá dons espirituais. Eu não sou presbiteriano, eu não sou assembleano, eu não sou batista. Eu sou metodista e eu creio no Espírito Santo. Eu creio no avivamento. Eu creio que o Deus que agiu na vida de Wesley é o Deus que continua atuando hoje. Por que a gente precisa do Espírito Santo, irmãos? Porque só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado. Quando o crente está cheio de Deus, vem a tentação, ele está nem aí. Mas quando a gente começa a mornar, fica muito só no entendimento e não abre o coração. Aproveitando para citar um presbiteriano, nós temos que ter mente esclarecida, mas fogo no coração. Precisamos, irmãos, urgentemente. O Espírito Santo ele é simbolizado na Bíblia por fogo e por água. É o fogo que purifica. É a água que limpa, é a água que purifica. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, quando a igreja está cheia do Espírito, quando ela transborda de Deus, há uma sede de santidade, há um desejo de vida santa, porque você quer mais de Deus. Há abandono do pecado e uma atração divina para viver o novo, para viver o poder. Deus quer derramar o seu Espírito, Ele quer transbordar na minha vida e na sua vida nesses dias, irmãos. O Senhor está às portas. Que o sujo se suje mais ainda, que o santo se santifique mais ainda. É tempo de santidade, é tempo, mas isso é só pelo Espírito. Mas apesar desse quadro negativo que está por aí, nós temos que buscar o Senhor. Deus quer avivar o seu povo. Deus quer avivar você. Deus quer avivar você, aleluia. E a primeira lição, o derramamento do Espírito, que eu quero falar com vocês nesta manhã, é promessa de Deus. Olha o que diz o versículo 3. Porque derramarei água sobre o chão sedento, e torrentes sobre a terra seca. Vou ler de novo. Porque derramarei água sobre o chão sedento.
nesse sermão temático, eu quero que você pense comigo nessa manhã o seguinte: em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, o derramamento não é feito por homens. O derramamento do Espírito, esse enchimento, não é produzido por um culto, por um homem, não é fruto da ação humana, é Deus que se derrama, é promessa de Deus. Ele está dizendo na boca do profeta: derramarei, é Deus quem derrama. E eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, meu irmão e minha irmã, aos jovens, aos adolescentes, aos pré-adolescentes. Quando eu tinha 14 anos, 12 anos, já era chamado de pastorzinho. Eu não fui batizado nas águas aos 12 anos, porque a minha mãe tinha aquele entendimento que não podia batizar adolescente, criança, que eu tinha que ter entendimento. Nada metodista isso. Mas um dia eu fui para um intercâmbio de CJC. Pegamos o CJC da Vila Moraes e fomos lá na Pereira Barreto, acho que é Pereira Barreto, não lembro, aqui no Clímax, na igreja do Clímax. E eu lembro naquele dia, irmãos, que a gente estava orando, todos os adolescentes ali, da Vila Moraes e da CJC do Clímax, e nós estávamos clamando a Deus, e eu na minha inocência, eu falava: Deus, me batiza com fogo, Deus, eu quero ter uma experiência com o Senhor. Meu tio Augustinho me levava na Deus e Amor, me botava em cima do ombro dele no culto da libertação para eu ver os endemoniados, e eu falava: Deus, eu quero ver os endemoniados, ser salvo, liberto. Eu ia, irmãos, eu queria essa experiência, e quando eu tinha 12 anos, lá no retiro, lá no encontro da CJC, totalmente desproposital, o Espírito Santo se manifestou sobre a minha vida, e Deus me deu o dom de línguas, e eu queimava feito um tição, queimava tudo, eu não entendia aquele fogo que eu estava sentindo. E aquilo me deu mais vontade de ler Bíblia. Porque avivamento não é um negócio que você sente e fica na emoção. Quando você realmente é batizado com fogo, Deus te leva para a palavra. Eu queria ler mais a Bíblia, eu queria orar, eu queria ir para o monte, queria fazer vigília. E aí a gente começou a fazer reunião de oração dos adolescentes aqui. Aí a gente juntava os adolescentes, porque eu estava pegando fogo, pegava 70 adolescentes, a gente não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Orkut, não tinha Kikut, não tinha nada disso. E a gente se juntava aqui no salão social, não é? Me lembra, você não lembra, pegou esse tempo da nossa adolescência aqui, e a gente juntava no salão social, e a gente na nossa imaturidade, nas nossas inexperiências e experiências, manifestava a menina endemoniada no meio dos adolescentes, Deus batizava com fogo, a gente vivia caindo, era a época do cai-cai, caía tudo no chão, uns caíam por emoção, outros caíam endemoniado, outros caíam por experiência, mas nós amávamos estar na presença de Deus. E se hoje eu sou um pastor e estou nessa igreja desde que eu nasci, foi porque o Espírito Santo me marcou. E é promessa de Deus, irmãos. Promessa de Deus, e talvez você que está aqui nessa manhã seja uma dessas pessoas que vive uma verdadeira estiagem espiritual. Sabe? É ruim chegar na igreja e o povo com cara feia, e o louvor, o pau comendo solto aqui, o povo levantando a mão, e um povo assim, ó, olhando para o nada. Estou aqui, mas não estou. Sabe por que você está assim? Porque você precisa do Espírito Santo. Porque você não entra na presença de Deus e fica do mesmo jeito. É sinal que o coração está fechado para Deus. É sinal que precisa ter uma experiência com Deus. Mas se você se vê aqui hoje seco, árido como um deserto, sem verde, sem fruto, com seu ministério enterrado, frio espiritualmente, ou em crise consigo mesmo, pelas circunstâncias, pelas feridas, pelos sonhos frustrados, Deus quer dar um basta nisso e te encher com o Espírito Santo nessa manhã. Uma vez eu fui com o Giba fazer um encontro com Deus lá em Uiraúna, no sertão da Paraíba. E nós fomos de avião até João Pessoa. Foi a maior roubada que eu inventei.
Eu quis economizar, ficou pior que o soneto o negócio. Pegamos um ônibus lá de João Pessoa até Cajazeiras. Passamos um calor lascado naquele ônibus. As comidas ruins na parada. Né, Giba? E aí a gente ia passando e estava lá, rio, não sei o quê. Aí eu olhava, cadê o rio? Aí andava mais um pouco, as carcaças de boi morto. E aí eu olhava lá aquelas carcaças esfarelando. Falei, meu Deus, faz tempo que não chove aqui. Faz tempo que não cai uma chuva aqui. Uma morte. Você andava, morte. Chegamos em Cajazeiras, fomos lá para Uiraúna, fizeram um local, um retiro no Nordeste é roubada. Fomos lá. Levaram a gente para um sítio. Tinha 10 homens no quarto. E Giba falou, pastor, não vamos dormir aqui. Vamos dormir lá no salão. Falei, boa, Giba. Melhor mesmo, né? E eles peidavam, e eles conversavam alto. Eu falei, melhor a gente dormir no salão. E lá vai eu e o Giba pro salão, 2 horas da manhã. É muriçoca, é largato, é sapo, é os bichos comendo a gente, é o lençol e põe tudo na cabeça, e o calor. Eu falei, Giba, é melhor voltar para lá, Giba. E lá vai nós, com sono, cansado, aquele calor. Mas eu fiquei impressionado, irmãos, tudo seco. Tudo seco. Às vezes o céu azul para nós aqui, a gente fala, o dia está bonito. Lá em Cajazeiras, quando o céu fica assim nublado, fala, o dia está bonito. Sabia? Pastor Ornildo falou, não, meu pastor, quando o céu está nublado, a gente fala que o dia está bonito. O dia está feio, quando está azulzão, não tem uma nuvem, não tem nada. Por quê? Porque é uma estiagem. E quantos de nós estamos assim, irmãos? Acorda um dia, no outro dia, e o céu está azul e você não vê chuva. Você não vê presença, você está seco. Mas eu quero te dar uma palavra nessa manhã. Eu ouço o ruído de chuva abundante, aleluia. Despeito da crise, despeito da sua sequidão, ou do seu pecado, você pode estar vindo aqui domingo após domingo, frio, indiferente muitas vezes, querendo Deus, mas se sentindo seco, querendo ter uma experiência. Meu irmão, Deus está levantando Elias nesse lugar. Aleluia. Gente que profetiza chuva abundante. Porque quando o povo estava lá na sequidão, 3 anos de sequidão, Deus levantou o profeta, e ele falou, olha lá, mandou o moço, olha lá o céu, vê se vai chover, que Deus falou que vai chover. Ele foi, e o profeta estava assim, ó, com a cabeça. Ele tinha uma boa flexibilidade, eu não tenho. Porque diz o texto que ele estava com a cabeça entre as pernas. Eu não consigo. Mas ele conseguia. E ele estava lá, e você voltou, não, ainda não vi nuvem. Não vi nuvem, não vi. Na 7ª vez ele voltou, ele falou, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover sobre Israel, aleluia. Faz assim, fecha o punho. A mão, pega a sua mão. Não é nada profético, tá? É só para você imaginar. Agora põe a mão na cabeça do seu irmão assim, ó. Fala para ele, ó, vai chover. Deus quer te encher com o Espírito Santo nessa manhã, aleluia. Deus quer avivar a sua igreja. Chuvas torrenciais. E eu fui agora para Paraíba de novo, irmãos. Fui para o sertão. Da última vez que eu fui, passei um calor miserável. Dessa vez que eu fui, passei um frio miserável. Choveu todo dia. E estava tudo verde. Estava tudo bonito. Os bichinhos gordos. Porque onde tem água tem vida. Onde tem o Espírito Santo tem vida, aleluia. Irmãos, uma vez uma missionária teve um sonho com a nossa igreja, em 2011, bem na época da crise, que a igreja aqui estava encruada em 2011. A igreja estava fria, a gente perdendo membro a rodo, uma estiagem, uma frieza, um negócio absurdo.
E aí, irmãos, eu não me abato não. Me abato assim, fico triste e tal, mas não desisto. Sou resiliente. Falei, vou para o monte. Aprendi que eu tenho que orar. Porque eu pensei numa vigília, mas a vigília hoje é cantoria e pregação. Cantoria e pregação. O povo não ora. Aí fui para o monte. Cheguei lá no monte. Falando, Deus, o Senhor está comigo mesmo, Pai. Deus, a Vila Moraes, Senhor, aviva a tua igreja. Senhor, está tão difícil essa obra, Pai. Está tão difícil, o povo saindo e eu me sentindo nada. Senhor, de repente, apareceu um cara lá do nada, tudo escuro. Eu não sei qual era a cor dele, se ele era amarelo, se ele era branco, se ele era preto, eu não lembro, não vi, não deu para ver. E eu morro de medo de profecia, profetada. E aí ele veio e colocou a mão sobre mim. E começou a falar, meu servo. E falei, Deus fala comigo na palavra. E Deus falou comigo na palavra, meu servo, Jeremias 1, Êxodo 14, Ageu capítulo 2, todos que saíram que eu mandei não sair vão voltar. Falei, meu Deus. Jeremias capítulo 1, não diga que você é menino, não diga que você é criança. Ele falava, Êxodo 14, manda o povo marchar, manda o povo marchar, manda o povo marchar. Ageu capítulo 2, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E assim eu desci do monte. E aí no dia seguinte a menina teve um sonho. Pastor, eu sonhei que a igreja estava em reforma. E do lado de cá tinha uns bancos. E do lado de cá tinha uma plantação cheio de brotinhos. Estava ali verdinho. Deus manda dizer para você, pastor, você vai passar por um deserto muito grande nos próximos anos. Mas vai chegar um dia em que vai haver uma grande colheita. E quando eu olho para a igreja hoje, fazendo relatório com a equipe pastoral na quinta-feira, é esse Deus que eu creio, irmãos. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono do seu povo. O nosso Deus é um Deus que manda chuva abundante aonde há estiagem. E ontem a gente estava aqui orando. E vocês sabem, eu sou uma pessoa, às vezes eu sou muito cético. Mas eu estava aqui ontem, já começou a cantar aí, o louvor estava cantando. E eu me ajoelhei ali, e o Espírito Santo soprou claramente no meu ouvido. Eu estou trazendo um sopro de avivamento sobre a minha igreja. Sabe o que é o avivamento que nos traz para a palavra produz, irmãos? Produz fé. Está faltando para a gente fé, a gente explica tudo, a psicanálise explica tudo, a psicologia explica tudo. Eu creio num Deus de milagres que faz o impossível inexplicável. Os crentes agora não creem. Minha filha, Deus vai salvar o seu marido. Deus é Deus que salva os maridos. Está lá o menino que Deus não deixa enganar lá, ó. O Rubens. A Mariana não está aí hoje? Está dando aula lá. Às vezes parece que eu tenho mais fé que as mulheres. E ela falava, pastor, ora pelo meu marido, pastor. Ora pelo meu marido. Rubens, sabe, eu vou te falar o que eu falei para ela. Falei, Mariana, você vai arrumar os cabelos. Você vai passar um batom bonito. Você vai ficar bonitona para o seu marido. Você vai cuidar bem dele em casa. E se ele falar que você está diferente, você fala que é o Espírito Santo. Você fala que é Deus na sua vida. Aí ele veio aqui num culto, numa programação qualquer, não lembro qual foi. E ele passou lá na porta e falei, eu vou te batizar. Falei, Rubens. Aí fomos para o Carrefour um dia. Estava a Andréia e as crianças. E aí eu falei, Andréia, é aquele cara que foi na igreja. Eu vou lá, vou falar para ele que eu vou batizar ele. Corri lá no Carrefour e falei para ele, Rubens, eu vou te batizar. E o Rubens desceu as águas para a glória de Deus. Pastor, é loucura? É loucura! Porque onde Deus atua, irmãos, Ele atua, Ele traz à existência o que não existe. Você profetiza a palavra, você declara a palavra e Deus salva, aleluia! Precisamos resgatar a fé, irmãos. Estamos sem fé. Por que estamos sem fé? Porque a gente não está cheio do Espírito. Tudo se explica.
Precisamos dar lugar para o Espírito. Ah, pastor, mas eu estou seco. Ezequiel 37, eu coloquei 47 aí no boletim, está errado, é 37. Meu Deus, eu tenho um segundo culto para pregar ainda. Ah, não quero nem saber. Vale de ossos secos, sequíssimos, sequíssimos, sequíssimos. Não tem vida, não tem esperança. É um deserto, é um exército morto. Não dá para fazer nada com eles. E Deus fala para o profeta: profetiza, profetiza, ó filho do homem, profetiza sobre os 4 cantos. E ele profetiza, e Deus junta os ossos, um barulho ensurdecedor. Deus junta os músculos, Deus junta a pele, Deus sopra o espírito, e um exército se levanta. Se você está seco, se você está em estiagem, eu te digo nessa manhã, meu irmão, o Senhor vai soprar sobre esse vale. Para você ser um crente da palavra. Eu não estou falando de emocionalismo, não. Porque tudo isso que eu estou pregando é o que eu acredito. Eu não sou um emocionalista. Passei por muita luta, passei por muita provação, passei por desertos, mas quem me julgou, quem me ajudou foi o Espírito Santo. Hoje os crentes batem o vento, cai. Vem uma luta, cai. Sabe por quê? Porque falta o Espírito Santo. Falta crer nessa palavra. O suor está azedo, está dentro do olho. Cadê a sua fé? Sem fé, está fraco. Sem fé, Deus só se derrama sobre um povo que tem fé. É promessa segura de Deus. Pastor, por que você pode crer que hoje Deus pode soprar sobre o vale de ossos secos? Deus pode tirar essa estiagem da minha vida. Pode avivar minha alma. Porque o meu Deus não é um Deus mentiroso. Porque a palavra dele diz que ele é o amém. A palavra dele é o final. Quando Deus abre a sua boca, o caos encontra harmonia. Quando Deus abre a sua boca, meu irmão, o deserto vira vida. Quando Deus abre a sua boca, o mar se abre. Quando Deus abre a sua boca, Lázaro sai para fora, ele ganha vida. Quando Deus abre a boca, o céu se manifesta sobre nós. E quando o crente está cheio do Espírito Santo, Deus tira o ciúme da mulher ciumenta. E a mulher fica espiritual. Obrigado. Isso é uma mulher espiritual. Deus tira o álcool da sua boca. Porque você não vai mais se embriagar com aquilo que traz dissolução, mas você vai se embriagar do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, você não fica carnal, você ganha discernimento, e o homem espiritual discerne todas as coisas. Irmão, será que Deus mudou? Será que porque os tempos mudaram, Deus mudou? O meu Jesus não mudou, ele batiza com o Espírito Santo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quantos querem esse renovo na sua vida? Vamos ficar de pé.